Voltamos ao vivo diretamente do Complexo Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura para todo o nosso litoral catarinense. Hoje o assunto é Direito do Consumidor com a doutora Andiara Ferreira. E você vai ver também hoje aqui no nosso programa Hora do Povo, um homem ali na cidade de Itajaí foi ainda passar uns dias, né, na casa de um amigo e acabou furtando o amigo. Mas o castigo, né, como tem aquele ditado, né, Deus não mata, mas castiga, né? Esse homem foi atropelado, gente. Você vai ver aqui dentro do programa Hora do Povo de hoje. Se é que são coisas que acontecem aqui na nossa região também. Doutora, nesse meio tempo chegou mais uma pergunta aqui do nosso telespectador, para você que nos acompanha nos diversos bairros da nossa cidade de Balneário Camboriú e também Camboriú, participe, 3360-1101. Doutora, minha mãe está recebendo descontos da aposentadoria dela, mas não autorizou nenhum empréstimo. Como faço para resolver isso? Precisa ir na justiça, doutora? Bom dia. Então, a princípio, o primeiro caminho seria você entrar em contato com a instituição para solicitar a baixa desses descontos indevidos. Se mesmo entrando em contato com a instituição isso não acontecer, aí é interessante que você pegue os extratos ali detalhados, né? Normalmente tu consegue pegar esses extratos na própria plataforma do Meu INSS. Leve esses extratos junto ao PROCON e faça uma reclamação formal ali, tá? Regra geral, eles vão entrar em contato com a instituição financeira, solicitando ali o suposto contrato assinado por aquela parte, tá? Se eventualmente o banco não apresentar nada assinado, e aí o consumidor, ali o PROCON ele pode inclusive aplicar uma multa ali para a instituição bancária, tá? Mas se mesmo assim, com a intermediação do PROCON, não houver a resolução da situação, aí infelizmente vai ter que ir para a via judicial. Aí na via judicial, o consumidor ele leva todos os extratos, a reclamação do PROCON também, e o juiz ele já vai receber aquela informação como uma informação de boa-fé e vai dar, se for o caso, uma tutela de urgência, ali, se for pedido também, para que a instituição dê baixa imediata naqueles descontos. Aí também no processo, no decorrer do processo, vai ser provavelmente solicitado para que o banco também traga efetivamente aquele suposto contrato autorizado. Se não trouxer o contrato, ali ao final do processo provavelmente vai ter uma condenação ali da instituição para cessar aqueles descontos, devolver o que foi descontado indevidamente com juros e correção e a depender da situação até pode ser haver uma condenação ali de danos morais também. Doutora Andiara, em cima desse raciocínio aqui de empréstimo, também a gente pode pegar um gancho aí, porque tem muitos golpes, né, via telefone, né, de empresas, né, ligar, a senhora quer fazer empréstimo, principalmente eu sei porque a minha mãe é aposentada, né, e vira e mexe, ela está recebendo ligações dessa natureza. A senhora não quer fazer empréstimo? Passa os dados para a gente, tem aqui uma taxinha bem pequenininha, nós pegamos o empréstimo que a senhora já tinha e colocamos nesse novo empréstimo. Enfim, tem muito desses casos, né, doutor? Tem que tomar cuidado, não é? Exatamente, Edilson. Assim, existe um marketing muito forte em relação aos pensionistas e aposentados do INSS. E, infelizmente, por mais que exista a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, que basicamente ela existe para evitar ali o vazamento de dados, né, isso ainda acontece e digo para vocês que vai acontecer ainda por muitos anos, tá? O banco, de alguma forma, consegue o dado daquela pessoa e entra em contato. E, às vezes, também não pode ser nem o banco. Né? O vazamento de dados acontece por pessoas de má índoles, né? As pessoas que têm a intenção de fraudar o outro. Então, assim, o ideal é não passar nenhum tipo de informação para as pessoas que entram em contato, tá? Nem CPF, nem, tem um juros baixos. Não faça nenhum tipo de contratação também por telefone, vá até a instituição, veja se efetivamente há um local físico, se aquele local físico ele existe, procure buscar informações daquele local, por exemplo, no site Reclame Aqui, que ele dá um parâmetro muito bom se aquela empresa é uma empresa idônea, é uma empresa que responde aos consumidores e se efetivamente você tiver interesse naquela contratação, não entendo muito bem, leve alguém de sua confiança. Leve um filho, alguém, né,
que consiga ler, explicar, para que eles não tentem te passar a perna ou até mesmo te solicitar um valor prévio, que isso não existe, já aviso de imediato, e normalmente acontece muito, para que eles possam eventualmente liberar um empréstimo e você acaba perdendo esse dinheiro e nunca mais vai conseguir o retorno. Tá certo, doutora. Andiara Pereira nos trazendo esclarecimentos a respeito de direito do consumidor. Tem uma pergunta aqui que é mais ou menos o que eu fiz, mas a gente vai colocar aqui dos nossos telespectadores. Fico recebendo ligações todo dia de uma agência bancária. Já pedi para pararem de ligar. Isso está enchendo o saco e enche mesmo, né, doutora? Como faço para resolver isso? Olha, tanto mensagens, ligações, o contato hoje, né, pelo próprio WhatsApp. Se isso está ocorrendo efetivamente com excesso, isso inclusive pode também gerar uma condenação ali para o outro lado, tá? Uma condenação por danos morais, porque hoje já existe aí toda uma teoria em relação à perturbação do sossego do consumidor. Então, tente registrar, se mesmo com você pedindo ali para pararem de ligar, tá? Ou até darem baixo, ou falando, não quero nenhum tipo de contratação e eles continuarem insistindo, deixe isso registrado, que aí você tem a opção, se for da vontade do consumidor, entrar com um processo judicial para determinar que eles cessem esses contatos e, se for o caso também, uma indenização por danos morais. Lembrando que temos ali um site do Não Me Perturbe, tá? Esse site você consegue ali registrar o número do telefone para que bloqueie ligações. Além disso, hoje nós temos vários aplicativos de celulares, até mesmo do próprio celular, que você consegue fazer esses bloqueios. Então é interessante que, caso você já tenha feito a reclamação e mesmo assim há essa insistência, deixe registrado e depois vá até o PROCON com essa reclamação e aí você pode entrar na via judicial também para pedir uma reparação de danos. Muito bem, mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Estou com uma dívida em atraso do meu apartamento. Eles já ligaram e estão ameaçando em tomar o apartamento. Eles podem fazer isso, doutora? Então, Adilson, na verdade pode, tá? O que efetivamente, por exemplo, se eu paguei mais da metade daquele contrato, por exemplo, aí nós teríamos no direito um instituto que a gente fala que é o adimplemento substancial. O que isso significa? Se eu paguei mais da metade, a lei ela tem que ter um olhar de cumprimento, de dar cumprimento àquele contrato, ou seja, não teria em regra a possibilidade de rescisão contratual para que as partes voltem ao estado anterior. Então, se nessa situação o consumidor ele pagou mais da metade desse contrato, aí é importante que, se já recebeu a notificação de cobrança ou até mesmo de uma rescisão contratual ou de um processo, buscar um advogado de confiança para analisar o caso de forma específica e ver qual é o melhor caminho. Agora, se não, já é a terceira parcela e eu não paguei, estou em atraso, aí efetivamente pode acontecer sim de o consumidor ali acabar perdendo aquele apartamento, a construtora, né, ou a incorporadora vai rescindir aquele contrato e aí provavelmente também vai ter uma incidência de algum tipo de multa. Então é importante procurar o advogado para ver qual que é o melhor caminho. Isso de regra, doutor, estamos falando aí de um apartamento, né, de um imóvel, mas 3 parcelas atrasou, isso vale também na questão aí de uma dívida de um veículo, por exemplo, doutor, eu tenho uma quantidade de parcelas, como é que funciona, pagou a metade, para tentarem aí o banco, né, tentar aí pegar o carro novamente aí da pessoa? Uma excelente pergunta, Dilson. Existe sim esse mesmo instituto do adimplemento substancial que eu acabei de explicar, ele também se aplica sim a situações envolvendo financiamentos de veículos, tá? A jurisprudência tem, a depender do estado, tem jurisprudência que fala, não, pagou acima de 60%, já não teria possibilidade de pegar o veículo, né? Ou não, pagou acima, tem tribunais que falam que tem que ser acima de 80% daquelas prestações. Então, até o banco, ele já tem ciência disso, porque tem toda uma estrutura jurídica por trás. Então, numa situação em que o consumidor aí falta, sei lá, 10 parcelas para fazer o pagamento, ele não vai entrar com uma ação de busca e apreensão, porque provavelmente ele não vai ter o êxito nessa ação de busca e apreensão. Entretanto, se atrasei 3 parcelas deste financiamento do veículo,
Aí, na verdade, basta você atrasar uma para que o banco entre com uma ação de busca e apreensão, e aí é uma possibilidade muito grande de se perder o veículo. Por quê? Entrou com a ação de busca e apreensão, recebeu uma intimação, o consumidor ele precisa purgar a mora total do contrato. O que significa? Eu preciso pagar a totalidade da dívida e não somente aquela parcela, o que acaba dificultando o lado do consumidor para resolver a situação depois. Por isso que é bom, né, doutora, sempre quando a aquisição aí de um bem, né, ou seja, um imóvel ou um veículo, né, tentar de todas as formas manter as prestações em dia, né, para não correr esse risco, né, de ter esse bem aí retido, né, pela financiadora ou pelo banco e também ter dor de cabeça, né, porque daí vai custar muito mais caro, né, doutor? Muito mais caro. A gente sabe, infelizmente, que a legislação bancária no Brasil, ela é realmente muito pró-banco, né? Então existe um lobby muito grande. Então, além de ter toda uma preocupação, perder o dinheiro ali que tu acabou investindo naquele bem que tu quis e tu vai ter um juros muito alto, né? Então, aquelas prestações elas vão às vezes triplicarem, o que acaba impossibilitando ali a negociação até mesmo com a instituição. O que já estava difícil, fica mais difícil ainda, né, doutora? Porque daí a dor de cabeça, além de ter que entregar, de repente, um veículo que ele usava ali para o dia a dia do seu trabalho, né? Exatamente. O interessante comprou o veículo, realmente tentar manter em dia ali as parcelas para não sofrer uma ação de busca e apreensão. Tá chegando a doutora Indianara, mas a última pergunta aqui do nosso questionamento aqui deixei um celular para arrumar e depois de um tempo fui buscá-lo, mas a pessoa lá do conserto, né, acabou vendendo o celular. Olha que absurdo, hein? Acabou vendendo o celular. Ele pode fazer isso? É claro que não, né? Então, o que acontece é o seguinte, normalmente eu levo alguma coisa para arrumar, existe um instituto do abandono. Tá? O que significa esse Instituto do Abandono? Ele é regulado pelo Código Civil. Então, por exemplo, levei um bem para arrumar e eu simplesmente nunca mais fui buscar aquele bem. Né? A depender da situação, do prazo, se o estabelecimento comercial entrou em contato com o consumidor, e é importante que, e aí vai uma dica até para os estabelecimentos, o consumidor deixou o bem lá, nunca mais apareceu, entre em contato via correio consumidor ou WhatsApp, pelo número que ele deixou, certo? E também mande uma cartinha, intimando o consumidor ali para que venha buscar aquele produto. Se mesmo assim o consumidor não aparece, há sim a possibilidade de se caracterizar o abandono daquele produto e a partir de então aquele estabelecimento comercial pode, vamos dizer assim, se desfazer daquilo. Tá? Mas nessa situação relatada, se o estabelecimento comercial não entrou em contato, certo, com o consumidor, não fez a parte dele também, aí o estabelecimento comercial ele pode ser penalizado ali a restituir os danos daquele bem que ele acabou se perdendo ali dentro. Muito bem, agora 11h02, gostaria muito de conversar um pouco mais aí com a doutora, já que está chegando perguntas aqui a todo momento, porque o tema, né, de defesa do consumidor e direito do consumidor é muito bacana da gente tratar aí todas as quintas-feiras. Vou agradecendo a doutora Andiara Ferreira por ter vindo e marcamos aí um novo encontro novamente aqui no programa na quinta-feira que vem, doutora. Eu que agradeço, Adilson, e uma excelente semana a todos. Você vai ver após os comerciais, traficante que usava disfarce de motoboy foi preso em flagrante ali na cidade de Porto Belo. Já voltamos, é um instante só.